Olá! Esse vídeo é o segundo ato do nosso curso As Várias Faces do Cuidar de Si, do projeto Um Novo Olhar sobre o Envelhecimento do IDEAC. Nesse curso, nesse segundo ato, eu faço um convite a vocês. Vamos adentrar no universo do cuidar de si. Como no primeiro ato, esse também tem um prólogo seguido de um aquecimento. Vamos lá? Desempenhe bem o papel que lhe foi dado. Somos como atores em uma peça de teatro. A vontade divina designou um papel para cada um de nós sem nos consultar. Alguns atuarão em peças curtas, outros em longas. Podemos ser chamados a desempenhar o papel de uma pessoa pobre, deficiente físico, de uma eminente celebridade, um líder político ou um simples cidadão comum. Apesar de não estar sob nosso controle determinar o tipo de papel que nos é atribuído, cabe-nos representar a nossa parte da melhor maneira possível e procurar não reclamar dela. Onde quer que você esteja e quaisquer que sejam as circunstâncias, procure apresentar um desempenho impecável. Se o seu papel é de leitor, leia. Se é de escritor, escreva. De Epiteto, A Arte de Viver. O manual clássico da virtude, felicidade e sabedoria. Esse texto foi escrito por Epiteto, um filósofo grego da escola dos estoicos, no século I d.C. Apesar de distante de nós no tempo, seus conselhos não poderiam ser mais atuais. Relaxamento com auxílio de uma vela. Providencie uma vela grande, uma caixa de fósforos e não se esqueça de um prato ou algo semelhante para proteger seu ambiente. Providencie também um fundo musical. O do link que sugiro é bem adequado. Acenda a vela e apague a luz. Segurando a vela com uma das mãos, desenhe círculos no ar, em câmera lenta, sem mudar de posição e sem mexer a cabeça. Só os olhos é que se movimentam, acompanhando a chama. Faça 5 círculos bem grandes, depois 5 círculos médios e 5 pequenos. O movimento é feito só com uma das mãos, mas se quiser pode alternar. Apague a vela, coloque-a de volta na mesa, feche os olhos e preste atenção na sua respiração. Traga à mente a lembrança da chama da vela e permita que o seu calor penetre deliciosamente dentro de você. Visualize que cada inspiração traz novas energias para você e que os problemas saem junto com o ar dos pulmões. Quando você expira, se dilui na atmosfera. Contemple esse bem-estar por um tempo. Deixe que ele tome conta de você, até que se sinta pronto para entrar no assunto do segundo ato. Um pouco da história do cuidar de si, contribuições da filosofia. Um dos nomes mais relevantes da história da filosofia, que desenvolveu uma vasta pesquisa sobre o conceito de cuidar de si, foi o filósofo Michel Foucault. E hoje, junto com ele e também com os filósofos que o influenciaram, quero levar você a uma nova praxis do cuidar de si, individualizada, desvinculada de práticas normativas e uniformizantes. Quem foi Michel Foucault? Michel Foucault foi um filósofo francês que exerceu grande influência sobre os intelectuais contemporâneos. Foucault foi buscar no pensamento grego, em especial nos escritos de Platão, sobre Sócrates, Epicuro e Sêneca, explanações acerca do conceito de cuidar de si. Um conceito que transcende o simples cuidado extrínseco ao sujeito. O discurso pronto tão preconizado pela mídia de nossos dias. Inicialmente, Foucault se encantou com o pensamento socrático. Por isso, nesse segundo ato, acho importante apresentar a vocês a origem do conceito de cuidar de si na filosofia.
A mais alta arte devia ser a arte de ser homem e de fazer crescer e prosperar o que há de humano em cada um de nós. Sócrates. Quem era Sócrates? O grande pai da filosofia foi Sócrates, o maior e o melhor de todos os sofistas. Quem eram os sofistas? Os sofistas eram professores, a maioria eram homens ricos de Atenas, eloquentes e elegantes, que ensinavam aos jovens a arte da retórica, a arte de convencer. Os sofistas eram vistos nos lugares públicos, seguidos por admiradores e discípulos. Lembrando que nessa ocasião a Grécia estava na Idade de Ouro, período em que a democracia de Atenas fervia e a habilidade de debater em público era apreciada. A arte de convencer era exaltada. Temos poucos detalhes da vida de Sócrates. Sabemos que nasceu em Atenas em 469 a.C. e morreu em 399 a.C. Filho de um escultor e de uma parteira, vindo de família humilde, não tinha acesso às aulas ministradas por professores, mas era uma pessoa muito curiosa e usava da dialética para refletir sobre as questões humanas. Quando jovem, serviu no exército ateniense contra Esparta, na Guerra do Peloponeso. Lutou com bravura e mostrou notável força física. Sócrates sempre viveu em Atenas, onde se casou e teve 3 filhos. Por falar nos seus aspectos físicos, ele lembrava um bulldog, não era muito bonito, e tinha um aspecto andrajoso, isto é, andava maltrapilho. Mas era uma pessoa curiosa e as pessoas gostavam de admirá-los, tinham muitos seguidores, porque ele era uma pessoa carismática. Sócrates foi executado, acusado de não seguir os deuses preconizados pelo Estado e corromper a juventude. Por isso foi convidado a sair da cidade, mas Sócrates não quis, renunciou, preferiu manter sua verdade, no qual depois ele foi condenado a tomar a cicuta e falecer. Divisor de períodos. As contribuições de Sócrates foram tão importantes na história da filosofia que esse período foi dividido em 2 partes, período pré-socrático e período socrático. Agora nós vamos falar das peculiaridades de cada fase. Período pré-socrático. O período pré-socrático foi caracterizado pelo estudo da natureza. A grande preocupação desse período era com a physis, ou seja, com os fenômenos da natureza. E também com a arché, que é o início de tudo. Resumindo, o período pré-socrático se caracterizou pelo estudo e das relações de início do universo, início da natureza, início de tudo, usando da razão e da racionalidade. Período socrático. Sócrates nada escreveu. Para termos acesso ao seu pensamento, temos os textos dos seus discípulos, Platão, Xenofonte e Fédon. São 35 diálogos. Nele, não temos certeza se são transcrições fiéis, mas eles demonstram certa coerência e propriedade no pensamento de Sócrates. Sócrates acreditava que ninguém peca com conhecimento de causa e que a reflexão sobre a verdadeira natureza das virtudes morais é essencial à vida. Essa é uma frase atribuída a ele. Não consultes os deuses nem os pássaros. Não consultes nada e ninguém sobre aquilo que tu puderes saber por ti mesmo. Mas o que não podes saber por ti mesmo não tem nenhuma utilidade. Outra frase famosa citada como sendo de Sócrates: a vida não examinada não merece ser vivida. A famosa frase conhece-te a ti mesmo, popularmente atribuída a Sócrates, na verdade não é dele. Ela é uma inscrição que está na entrada do oráculo de Delfos, no qual Sócrates faz uso para interpelar os homens que cruzavam nas cidades, para estimular a buscar suas próprias verdades, o famoso método socrático. Sócrates não discutia, ele dialogava, interrogava as pessoas, ia conduzindo a conversa a partir de
ideias gerais até que a própria pessoa chegasse às suas próprias verdades. Sócrates se preocupava muito com as questões morais, as mesmas pelas quais nós nos importamos até hoje, como a justiça, como a coragem e a bondade. Sócrates acreditava que as pessoas não nasciam más e que todas as suas respostas erradas eram condições por ignorância, falta de conhecimento. O reconhecimento da virtude moral é muito importante. Reconhecer a ignorância do outro é prestar-lhe um favor. Sócrates acreditava que estava obedecendo aos deuses, que ele estava cumprindo uma missão. Sócrates acreditava que a sua missão era incitar as pessoas a não se descurarem de si, se ocuparem de si e cuidarem. Acreditava no ser humano como ser em construção e não como reprodutor de opiniões. Entretanto, incitar as pessoas ao autocuidado e autoconhecimento não foi muito bem visto na sociedade ateniense. Por conta disso, foi executado após julgamento. Sócrates se opõe à opinião, à dosha. Para ele, a filosofia tem um valor de reconhecimento com a verdade, a aletheia, a valorização da verdade. A aletheia, que é a busca da verdade, que nada mais é do que o reconhecimento de sua ignorância. Para Sócrates, ao reconhecer que eu não sei, eu posso buscar saber. Esse era o caminho do método socrático, a busca pelo verdadeiro conhecimento. Sócrates acreditava que ele não ensinava o conhecimento. Como uma parteira, ele ajudava a pessoa a dar à luz ao conhecimento que residia em suas mentes. Assim, o seu método era chamado de maiêutica, dar à luz ao conhecimento. Há 3 condições do método socrático: humildade, ironia e maiêutica. Vamos ver cada uma delas? Humildade. Segundo algumas testemunhas, naquele período do século I a.C., um amigo de Sócrates, Querofonte, foi até o oráculo de Delfos e perguntou: quem é o homem mais sábio de Atenas? O oráculo respondeu: Sócrates. Mas como pode ser? Ele é o homem mais sábio de Atenas porque ele é humilde o suficiente para dizer que eu só sei que nada sei. Por conta desse episódio, ficamos sabendo que a primeira condição para se chegar ao conhecimento é a humildade. É preciso ser humilde o suficiente para aceitar que nada sabemos tudo. Ironia. A ironia socrática era, antes de tudo, a maneira de perguntar sobre uma coisa em discussão, de delimitar um conceito e, contradizendo-o, refutá-lo. O verbo que originou a palavra eirein, raiz da ironia, significa perguntar. Logo, a ironia não era para constranger ou ridicularizar o seu interlocutor, mas sim para purificar seu pensamento, desfazendo ilusões e ajudando-o a sair de um estado aporético, um estado confuso. Maiêutica. A maiêutica é fundada na ideia de que o conhecimento está armazenado na mente de cada indivíduo. Em grego, a palavra maiêutica significa parir ou dar luz ao conhecimento. O método socrático, ao usar a maiêutica, procura utilizar o próprio conhecimento do indivíduo sobre si mesmo para solucionar um problema ou responder uma pergunta. Para Sócrates, a maiêutica possui 2 partes. A primeira é o questionamento por parte do indivíduo sobre o que ele acredita e entende como verdadeiro. Esse conhecimento é normalmente atrelado aos preconceitos impostos pela sociedade. A segunda etapa depende do descobrimento de novos conhecimentos pelo indivíduo, que ocupam o lugar do conhecimento antigo. O objetivo desse processo da maiêutica é chegar a um novo conhecimento sem depender de outros, e é um processo gradual
que pode ocorrer durante muito tempo. Um tavão que incomoda. O cuidado de si é uma espécie de aguilhão que deve ser implantado na carne dos homens, cravado na sua existência e constitui um princípio de agitação, um princípio de movimento, um princípio de permanente inquietude no curso da existência. Foucault. Ser aguilhoado não agradou a todos, muito pelo contrário, a ponto de muitos atenienses importantes tentarem calar Sócrates. Tales de Mileto era um filósofo sofista que logo se tornou inimigo de Sócrates, pois considerava que ele estava tentando afastar os jovens da aprendizagem imposta pelos atenienses. Acusado de ser contra os costumes da cidade e das suas leis, Sócrates foi levado a julgamento e sentenciado à morte por ingestão de veneno. Ofereceram a ele a oportunidade de se afastar da cidade, isolando-o assim de seus seguidores, oferta que ele recusou. Sócrates era indiferente às leis escritas e à justiça dos homens, dos magistrados, era indiferente à morte. Sócrates não se preocupava com a defesa de sua vida, defendeu apenas o seu pensamento, sua consciência incorruptível e dizia: estou tão orgulhoso de ter levado a vida que levei que mesmo que me propusessem indulto não a mudaria. Minha fuga seria a morte de minha palavra, a morte de meu pensamento. Conservando a vida, eu me tornaria indigno. Contribuições e consequências do período socrático. O período socrático foi considerado um período antropológico que foi em busca das relações humanas, do conhecimento, da verdade e da política. Foi diferente do período anterior, que se ocupava das coisas externas ao corpo, da razão, da natureza, do início, do universo e do mundo. O período antropológico foi caracterizado pelas relações humanas, pelo cuidado de si e pelo conhecimento de si. Derivam-se dos ensinamentos socráticos outras escolas filosóficas, como estoicismo, epicurismo e cinismo. Vamos falar sobre cada uma delas. O epicurismo é um sistema de pensamento liderado pelo filósofo ateniense Epicuro de Samos durante o século IV a.C. Um sistema que prega a procura dos prazeres moderados para atingir um estado de tranquilidade. Para ser feliz, para os epicuristas, é necessário controlar os nossos medos e desejos, de maneira que o estado de prazer seja estável e equilibrado. Para os epicuristas, a fórmula que será frequentemente repetida é a seguinte: todo homem, noite e dia e ao longo de toda a sua vida, deve se ocupar com a própria alma. Para ocupar-se com a própria alma, emprega-se a terapeuin, que é um verbo de múltiplos sentidos. Terapeuin refere-se aos cuidados médicos, uma espécie de terapia da alma, de conhecida importância para os epicuristas. Mas terapeuin também é o serviço que um servidor presta a seu mestre, e o verbo terapeuin reporta-se ainda ao envolvimento de um culto a uma divindade. O cinismo foi fundado por um discípulo de Sócrates, Antístenes, no final do século V a.C. Para os cínicos, o propósito da vida era viver na virtude, de acordo com a natureza. Entre os cínicos, a importância do cuidar de si é capital. No texto de Sêneca, o livro mais importante dessa escola de pensamento, De Benefícios, livro 7, lê-se: quão inútil é especular sobre certos fenômenos naturais, como origem de tremores, tempestades, devendo-se antes dirigir o olhar para coisas imediatas que concernem a nós mesmos e para certas regras pelas quais podemos nos conduzir e controlar o que fazemos. Estoicismo foi uma escola fundada por Zenão de Cítio, no século III a.C., na Grécia romana, se estendendo até o Império Romano.
A noção de cura sui é central em Epiteto, um dos estoicos. Para ele, cuidar de si é uma responsabilidade pessoal que está em parte sob nosso controle e que necessita ser realizada com todo empenho e vigor. Relembro a você que iniciei o segundo ato com uma frase desse filósofo, Epiteto, e agora eu gostaria de acrescentar mais 2 frases desse mesmo filósofo estoico. Das coisas existentes, algumas são encargos nossos, outras não. São encargos nossos o juízo, o impulso, o desejo, a repulsa, em suma, tudo quanto seja ação nossa. Não são encargos nossos o corpo, as posses, a reputação, os cargos públicos, em suma, tudo quanto não seja ação nossa. Por natureza, as coisas que são encargos nossos são livres, desobstruídas, sem entraves. As que não são encargos nossos são débeis, escravas, obstruídas, de outrem. Se alguém lhe disser que uma certa pessoa fala mal de você, não se justifique sobre o que é dito, mas responda: ele ignora minhas outras falhas, senão não teria mencionado só essas. Esse princípio de precisar ocupar-se consigo mesmo tornou-se, de modo geral, um princípio de toda uma vida racional, de toda uma vida inteira, e alcançou grande predominância em toda a cultura helenística e romana. Voltando a Foucault, comecei o segundo ato mencionando o filósofo contemporâneo Foucault e apresentei alguns filósofos gregos, em especial Sócrates, que influenciaram Foucault no conceito de cuidar de si. Pois essas são as raízes do pensamento de Foucault. Termino aqui, voltando a ele. Foucault, em suas pesquisas e estudos sobre o cuidar de si na contemporaneidade, foi buscar na cultura grega 2 conceitos. O conceito de epimeleia helton, traduzido para o latim como cura sui ou o cuidado de si, e a famosa prescrição délfica do Gnoth Celton, conhece-te a ti mesmo. Estabeleceu que existe uma relação de dependência. Para cuidar de si, é preciso antes se conhecer. Termina aqui o segundo ato do curso As Várias Faces do Cuidar de Si. No terceiro ato, vou tratar da questão levantada por Foucault, a relação entre cuidar de si e conhecer-se. Até lá!